Na realidade, esse tema era para nós termos estudado ele a semana passada, mas como eu tinha que pregar lá em São Bernardo e eu já tinha combinado com o André que ou era eu ou era ele que ia falar sobre esse tema, nós estamos fazendo o livro de 1 Coríntios, e a vantagem de nós fazermos a sequência de um livro é porque daí nós somos obrigados a enfrentarmos todos os textos, inclusive os textos difíceis, os textos complicados. E é isso que nós vamos fazer nesta manhã, nesse texto de 1 Coríntios capítulo 11, que trata a respeito do uso do véu na igreja. E eu repito a oração para que o Senhor tenha misericórdia, para que nós possamos ser fiéis na transmissão da palavra do Senhor, que nós possamos não falar de nós, daquilo que nós pensamos, daquilo que a sociedade pensa, mas daquilo que o Senhor quer falar na sua palavra, mesmo que isso seja ofensivo e seja um escândalo para esta geração. Primeira Coríntios 11, de 1 a 16. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vou-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquear-se ou rapar-se, cumpre-se-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Os irmãos sabem que o primeiro pilar da reforma protestante é o sola escritura, ou somente a escritura. Paulo, escrevendo para Timóteo, em 2 Timóteo 3,16, ele fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Repara que aqui quando Paulo vai falar a respeito das escrituras com Timóteo, ele inicia falando assim: toda
a Escritura. Então, para nós, que somos herdeiros da Reforma Protestante, não é somente a Escritura, mas toda a Escritura. Sola Scriptura e tota Scriptura. Somente a Escritura e toda a Escritura. Isso veio como resposta à igreja medieval, que colocava a tradição no mesmo pé de igualdade que a Escritura. Então, na igreja medieval, eles consideravam a tradição com a mesma autoridade das Escrituras. E não raras as vezes, quando essa tradição ia de encontro às Escrituras, o que prevalecia era a tradição e não a Escritura. Talvez não seja muito diferente do que esteja acontecendo hoje em dia na Igreja Romana e, infelizmente, na Igreja Evangélica também. Então, muito daquilo que nós fazemos no culto, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós pregamos, daquilo que nós cremos principalmente, nós precisamos fazer uma análise para saber se aquilo é resultado da Escritura ou da tradição. Ainda quando a tradição ela está de acordo com as Escrituras, não tem problema nenhum. O problema é nós pregarmos, crermos e praticarmos coisas baseado na tradição que são contrárias às Escrituras. Então, quando nós vamos tratar do assunto do véu, antes de mais nada, nós precisamos humildemente perguntar e responder: o que diz a Escritura? Essa é a pergunta. O que diz a Escritura? Mesmo que isso nos ofenda. Irmãos, qual foi a diferença entre Davi e Saul? Saul estava esperando Samuel para que Samuel oferecesse o sacrifício ao Senhor, para que ele pudesse ir para a batalha. Como Samuel demorou, Saul se antecipou a Samuel e foi lá, e ele mesmo ofereceu o sacrifício ao Senhor. E por causa disso, ele perdeu seu trono. O trono da casa de Israel, do povo de Deus, foi tirado da casa de Saul e dado a outro. Davi adulterou, Davi mentiu e Davi assassinou. Pecados muito mais graves do que aqueles cometidos por Saul. Entretanto, o trono foi confirmado na família de Davi, na descendência de Davi. Tanto que Cristo descende de Davi. A promessa de que o trono da casa de Davi seria eterno, como se cumpriu em Cristo. Qual a diferença? Se o pecado de um foi muito maior do que o pecado do outro. Foi a maneira como eles reagiram diante do pecado. Saul, quando foi confrontado com seu pecado, que loucura! O que você fez, Saul? Por que você fez isso? Qual foi a reação de Saul? O que tem? O que tem? Você demorou? Como você demorou, eu mesmo fiz. Que problema que tem isso? Davi, quando foi confrontado, ele tinha o poder de mandar matar Natã. Naquela mesma hora. Ele tinha esse poder. E qual foi a sua reação? Pequei. Eu pequei contra o Senhor. Ele quebrantou o seu coração, ele humilhou o seu coração. Então a diferença entre um e o outro foi a reação
diante do pecado. Então, muitas vezes nós somos confrontados com a palavra de Deus, e nessa confrontação com a palavra de Deus, o que vai fazer diferença é a nossa reação diante disso. Então, Paulo, como já havia falado diversas vezes na carta aos Coríntios, ele fala assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. A pessoa, ele precisa ter muita autoridade e muita ousadia para falar isso. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós vimos alguns domingos atrás, alguns capítulos a respeito da vida do apóstolo Paulo, e daí nós podemos compreender o porquê dele poder dizer isso. Um homem que abriu a mão de todas as coisas por causa do Evangelho. Um homem que sofreu todas as espécies de perseguições, de injúrias, de sofrimentos, açoites, cadeias, naufrágios, fome, nudez, prisão e morte, por causa do Evangelho. E ele se gloriava de estar sofrendo por causa do Evangelho. Então ele dizia: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Depois ele fala: e de fato, eu vos louvo, quer dizer, eu elogio a vocês, eu admiro vocês, em tudo. Vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Então aqui a tradição aqui, é aquilo que ele falou através da sua boca. Então, a tradição é aquilo que se ensina oralmente, aquilo que se passa a uma pessoa ou a várias pessoas através do vocabulário, através da fala. Então, tradição é entregar. Então, essa tradição aqui é a tradição oral e não escrita. Aquilo que ele juntou algumas pessoas, ou individualmente, e ele ensinou a essa pessoa, ou a essas pessoas, ou lá a igreja de Corinto. E aqui ele está elogiando porque eles tinham guardado aquilo que ele havia ensinado. Daí ele fala assim: mas apesar disso, entretanto, eu quero que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Aqui ele está falando de duas coisas. Ele está falando de origem e ele está falando de autoridade. Cabeça como origem e cabeça como autoridade. Então aqui, esse substantivo aqui, cabeça, ele tem esses dois significados, de origem e também de autoridade. Então, Cristo, ele está acima, ele tem autoridade sobre o homem veio de Cristo, e a mulher veio do homem, e o homem exerce autoridade sobre a mulher. Aí ele está lembrando, irmãos, é importante isso, que ele inicia falando uma coisa relacionado com a criação. Lá no início, antes que houvesse lei, antes que houvesse costume, antes que houvesse cultura, algo ligado a elementos da criação, a ordem da criação. Cristo, gerado do Pai, o homem, gerado de Cristo, e a mulher, gerada do homem. Logicamente que isso não faz o menor sentido se você acha que a história do Éden é história para criancinha. Então, se você acha que aquilo é história para criancinha, e na realidade quem está certo é Darwin, então isso não tem nenhum significado. Mas nós que cremos só na Escritura e em toda a Escritura,
Nós acreditamos na criação do homem, aquilo que é descrito nas Escrituras, como sendo literal, porque nós acreditamos num Deus que pode todas as coisas, por mais infantis que possam parecer. Mas nós dormimos à noite, descansados nas verdades das Escrituras. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Então aqui, antes dele falar da mulher, ele está falando do homem. Que o homem, quando está na assembleia, quando está orando, quando está falando a respeito das coisas de Deus, não deve ter a sua cabeça coberta. Chapéu, boné, ou qualquer coisa desse tipo. É isso que está falando o texto. Hoje não tem ninguém aqui de boné. Mas o que está falando é que o homem, quando participa do culto, quando profetiza e quando ora, deve ter a sua cabeça descoberta. Porém, com a mulher é diferente. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza, com a cabeça sem véu, véu aqui é a cobertura. Tá, então, ele não está falando exatamente daquela peça, pode ser aquela peça, mas não está falando daquela peça, está falando a cabeça coberta. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Porque é como se a tivesse rapada. Então ele está falando aqui que diante de Deus, a mulher que está orando, que está presente no culto, sem o véu, para Deus, ele vê aquela mulher como se ela estivesse com a cabeça rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, neste caso, que rape o cabelo. Se diante de Deus já está com a cabeça rapada porque está sem véu, então vá até o fim. Faça o serviço completo, rape o cabelo. Mas, se lhe é vergonhoso o tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-se-lhe usar véu. Qual que é a diferença aqui em tosquiar e rapar? Rapar é o zero, quando passa a navalha. E o tosquiar é quando deixa bem baixinho, passa a máquina 1, a 2 ou a 3. Né? Então essa aqui é a diferença. Mas ele está equiparando aqui as duas coisas. Então, você está sem véu? Você está sem véu? Então rape seu cabelo. Mas se é vergonhoso fazer isso, então use o véu. Daí ele vai explicar o porquê. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele a imagem e glória de Deus. Então o homem, ele foi feito à imagem e semelhança de Cristo, a imagem de Deus. E por isso, ele deve manter a sua cabeça descoberta, porque se ele cobrir-se, ele está cobrindo a glória de Deus, a imagem de Deus. Mas a mulher, ela não é relacionada nesse caso com Deus, com a glória de Deus, mas com a glória do homem. É o que diz o texto. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Então, de novo,
Ele está voltando lá na criação. Ah, mas espera aí. Você está me dizendo que você acredita que aquela história lá de que Deus fez Adão dormir e tirou uma costela e dessa costela ele fez a mulher? Sim. E é disso que Paulo está tratando. É disso que diz as Escrituras. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E essas coisas, nós acreditamos pela fé. Assim como nós acreditamos nessas coisas do passado, que são reveladas nas Escrituras pela fé, nós não podemos provar nada disso. Nós também acreditamos nas coisas que estão preparadas para o futuro, pela fé também. Agora, se nós não podemos provar nada disso que nós temos fé, a ciência também não prova nada disso que eles afirmam que é verdade. Só que nós temos vantagem, porque um pressuposto nosso é de que nós não devemos provar mesmo, porque o dia que nós podemos provar, a nossa fé se torna vã. E a ciência só é ciência quando ela pode provar. E quando ela não pode provar, ela não passa de especulação. O homem estava só. E viu Deus, que não era bom que o homem estivesse só. Porque toda a criação, todos os seres viventes que Deus havia criado, tinham macho e fêmea. E o homem estava lá tristão, chateado. E tudo que Deus tinha criado, ele tinha falado assim, isso é bom. Isso é bom. E a primeira vez que ele fala que isso não é bom, é quando ele vê o homem sozinho. Não é bom que o homem esteja só. Por isso que tem um ditado popular aí, que diz o seguinte, que os homens seriam muito mais ridículos do que eles são, se não fossem as mulheres. Isso é verdade. 90% dos dias que eu estou saindo, assim, de gravata, a minha mulher manda eu trocar. Então nós seríamos muito mais ridículos se não existissem as mulheres. Por quê? Porque Deus falou assim, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira, uma adjutora, que lhe seja idônea. Uma companheira. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher. E sim, a mulher por causa do homem. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o Dorival esteja só. Daí fez a Maria Luísa. E assim, todo homem. Então, por causa disso, deve a mulher. E daí ele acrescenta. Por causa dos anjos. Trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. Então, a origem e a autoridade. Aqui, com relação aos anjos, nós temos duas razões. A primeira delas é a presença dos anjos no culto, na assembleia dos crentes. E a segunda razão é que os anjos também, quando eles estão na presença de Deus, na glória de Deus, eles também trazem as suas cabeças cobertas. Vocês se lembram de Isaías? Quando ele viu a glória de Deus, e ele enxergou os serafins, eles tinham 6 asas, com 2 eles voavam, com 2 eles tampavam os pés, e com as outras 2, eles tampavam o rosto. Então, por isso que no início do culto, quando eu fui orar no início, eu falei que a gente comparece na presença de Deus
de uma maneira tão negligente, de qualquer jeito. A gente não tem dimensão do que é isso. Nós não temos dimensão do que é isso. E os anjos na presença de Deus, os anjos, eles tampam a sua face. Então, porque os anjos fazem isso na presença de Deus, as mulheres também devem fazer. Só que daí, ele faz uma observação. No Senhor, todavia, em Deus, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem um homem independente da mulher. Um depende do outro. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus. Olha, irmãos, como Deus é sábio. Olha a sabedoria de Deus. Então a primeira mulher veio do homem. Mas de lá em diante, todos os homens vêm da mulher. Por isso que quando fala do papel do homem e do papel da mulher, não está falando de hierarquia, que um é mais do que o outro. Não está falando que um é mais do que o outro. São papéis diferentes. São papéis diferentes na sociedade, papéis diferentes na família e papéis diferentes na igreja. Um depende do outro, interdependente. A mulher, ela é ajudadora. Ela é coparticipante daquilo que o homem faz. Ela não é escrava. Ela não é menos do que o homem. Daí ele fala assim, é uma pergunta retórica aqui. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ora a Deus sem trazer o véu? É o que ele está falando. Vocês acham que isso que está certo isso? Porque aqui, a partir do capítulo 7, Paulo ele começou a responder algumas coisas, algumas dúvidas que a igreja lá de Corinto tinha, a respeito da família, a respeito da igreja, etc. Então aqui no capítulo 11, nós não temos certeza se é um assunto novo que ele está trazendo, ou se é uma resposta das indagações dos irmãos lá. Mas não faz muita diferença. Mas ele fala aqui, vocês acham que está certo isso? Vocês acham que está certo? As mulheres, por causa da liberdade cristã, elas pararem de usar véu? No 14. Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Aqui ele está falando do cabelo comprido, porque esse negócio de curto ou comprido é relativo. Tá certo? Então, ele está falando assim, o cabelo equiparado ao cabelo da mulher. É honroso para um homem ter o cabelo do comprimento do cabelo de uma mulher? Porque isso é certo que há 2000 anos atrás, os homens tinham o cabelo mais comprido do que nós trazemos hoje. Mas o homem ele nunca usou o cabelo do mesmo comprimento da mulher. Então, naquela cultura, o homem que trazia o cabelo no ombro não era considerado comprido, porque as mulheres tinham cabelo na cintura, talvez. Então, aqui é uma questão de comparação. Não é desonroso para o homem ter o cabelo do comprimento do cabelo de uma mulher? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Quer dizer, o cabelo para a mulher é glorioso, é honroso ela ter o cabelo comprido. Esses dias a minha netinha, mais velha, foi uma amiguinha lá na casa dela e essa amiguinha dela tinha cabelo comprido e ela foi falar para minha netinha que por que ela tinha o cabelo curto. Ela ficou inconformada. Foi lá
perguntar para a mãe e tal. E daí, de lá em diante, agora está deixando o cabelo comprido, né? Daí eu fiquei sabendo da história, né? Daí o primeiro dia que ela foi lá em casa, eu falei assim, Sofia, como seu cabelo tá lindo. Ela falou assim, e datação? E datação. Daí eu falei assim, eu vou fazer no meu também. Ela falou, não, isso é só para menina. Até ela já sabe disso. E datação. Pois o cabelo lhe foi dado em lugar da mantilha, em lugar do véu, no dia a dia. Falou assim, agora, se alguém quer arrumar encrenca, se alguém quer ser contencioso, se alguém quer arrumar discussão, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Aqui jogar por terra um argumento que dizem que essa questão do véu era uma coisa sujeita à igreja de Corinto. Então que lá tinha o templo de Afrodite, e daí as prostitutas cultuais rapavam a cabeça, e era só para aquela igreja. Estou falando, não, isso não é costume nas igrejas de Deus. O que nós fazemos com esse texto? Irmãos, eu não tenho coragem de afirmar nada. E não me envergonho disso. Calvino, ele, por exemplo, ele se negava a pregar ou escrever qualquer coisa a respeito do livro de Apocalipse. E ele falava assim, eu não entendo nada disso. Eu vou deixar para outras pessoas que receberem a iluminação de Deus falar a esse respeito. Então não é vergonhoso para nós falarmos, olha, eu não consigo compreender isso daqui. E eu digo a mesma coisa. Eu não tenho coragem de chegar aqui e falar, irmãos, isso daí é para aquela época, é para aquela igreja. Mas eu também não tenho coragem de falar assim, olha, vamos adotar isso daqui. A partir do domingo que vem. Mas o que o texto diz? O que a Escritura diz? Que o homem é diferente da mulher. Eles foram feitos diferentes. Então esse negócio, essa ideologia de gênero que está por aí, que está sendo ensinada, que está presente na sociedade, isso não é de Deus. Homem macho, mulher fêmea. O homem é igual à mulher. Em que sentido? Um não vive sem o outro. Um depende do outro. A mulher veio do homem, o homem veio da mulher, e os dois têm o mesmo valor diante de Deus. O homem não deve orar com a cabeça coberta por ser a imagem de Deus. É isso que está no texto. A mulher não deve orar com a cabeça descoberta por causa da autoridade do homem. Essa atitude também é por causa dos anjos. Então, por causa da autoridade dos homens e por causa dos anjos. Não há elementos no texto para tratar desse assunto como sendo cultural. Não tem. Então, se você buscar aí os comentários, você vai, tanto no meio católico como no meio evangélico, você vai encontrar as duas posições. Um fala, não, isso aqui é só para aquela época. Lá tinha o templo de Afrodite,
tinham as prostitutas cultuais, e elas rapavam a cabeça, e daí elas se converteram, começaram a frequentar a igreja, e para que elas não aparentassem a sua cabeça rapada, e todo mundo via que ela era prostituta, então todas as mulheres colocavam véu para ficarem todas iguais. Essa é a explicação que muitos dão. Mas isso não está no texto. Pelo contrário, ele fala, é por causa da criação. É em todas as igrejas. E o que é que a gente faz com isso? Algumas aplicações. Nós devemos orar e estudar mais sobre o tema. Vamos ser humildes. Vamos deixar Deus falar. Individualmente cada um e como igreja. As mulheres que forem constrangidas por Deus devem ter a liberdade de usar o véu. Isso não é só no culto. É em casa também na hora que for orar. Porque fala de oração lá, né? Então, se a irmã for constrangida pelo Espírito Santo de que deve usar o véu, a irmã deve usar e não deve se constranger por causa disso. Deve ter liberdade de usar. As que não usarem, não devem julgar as que usarem. Se de repente aparecer uma irmã aqui com véu, as outras não devem olhar para ela e falar assim, ué, quer dar uma de santarrona agora? Não é assim? Quer dar uma de melhor do que as outras? Não. Então, as que não usarem, não devem julgar as que porventura estiverem usando. As que usarem, por sua vez, não devem julgar as que não usarem. Nem julgar e nem coagir a usar. Percebe a liberdade do espírito que deve haver nesse assunto? E o mais importante, a reverência de alma e coração é mais importante do que esses sinais exteriores. Ninguém vai ser excluído da igreja porque não usa véu. Não vai ser chamado a atenção. Nós não vamos adotar essa prática como prática da igreja. Obrigatória. Ninguém vai para o inferno porque usa véu. Ninguém vai para o céu porque usa véu. Não tem a ver com isso. Porque também nós podemos nos tornar uma comunidade que todos usam véu, mas por dentro o coração está totalmente irreverente com a palavra de Deus. Está com véu, mas está olhando quem não está com véu. Ou está preocupado com as outras coisas e não com o culto ao Senhor. A sua mente não está envolvida no culto. Então, o coração é mais importante. Ou então, às vezes, a mulher está com véu, mas está com uma roupa escandalosa. Porque não é porque está de vestido que não está com roupa escandalosa. Porque no dia a dia, a gente vê muitas mulheres, e a gente sabe que elas são cristãs por causa do tipo de roupa. Elas estão de vestido, de saia. Mas é tão justa, marcando tanto o corpo,
marcando tanto a sua vestimenta íntima, que melhor seria se ela tivesse com uma calça comprida. Dependendo da saia ou do vestido que a mulher está usando, ela chama muito mais a atenção dos homens do que uma calça comprida. Então nós precisamos tomar cuidado para nós não sermos legalistas. Então nós devemos lembrar dessas coisas. Então, irmãos, a palavra é essa. Nós devemos ter humildade diante de Deus e pedir sabedoria de Deus para como a gente, como igreja e individualmente, como é que a gente lida com esse assunto de maneira responsável, refletindo exatamente aquilo que Deus deseja para cada um de nós e para a igreja. Amém? Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor, que nós somos tão influenciados por esta cultura, Senhor, que menospreza a sua palavra, violenta a sua palavra, transforma a sua verdade em mentira, mas nós também não queremos ser legalistas, Senhor, aparentando uma exterior espiritualidade, um louvor exterior, um constrangimento exterior, mas estarmos com o nosso coração completamente descompromissados, descomprometidos, Senhor, com o culto ao Senhor, o culto verdadeiro que o Senhor deve receber de nós, aquele culto que parte de um coração sincero. Que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós como igreja, principalmente, Senhor, das irmãs, que o Senhor possa falar com cada uma, que o Senhor possa se revelar a cada uma e que elas possam ter a atitude que o Senhor deseja diante do Senhor, para cada uma delas e para nós, homens também. E que o Senhor possa ser louvado em toda a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.